Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Hoje estou aqui para falar um pouco com vocês sobre a palavra do Senhor. Em que hoje, meus irmãos, eu estava refletindo um pouco na palavra de Gálatas, que está no seu capítulo 4 e no seu versículo 17. E eu vou ler aqui e explicar um pouco para vocês sobre a palavra de Deus. Aqui está escrito no versículo 17. E eles têm zelo por vós, não como convém, mas querem excluir-vos, para que vós tenhais zelo por eles. Aí, meus irmãos, o que essa palavra está querendo dizer aqui? Nesse contexto aqui, Paulo estava exortando os cristãos de Gálatas sobre o evangelho nos isentar à lei. E bem, meus irmãos, o que isso significa? É que, naquele contexto, as autoridades judaicas queriam seguir a lei de Moisés sem aceitar a graça de Jesus, ou seja, eles queriam seguir o mesmo evangelho que tinha antes mesmo de Jesus vir, como se Jesus fosse nada. É tipo uma desconsideração da cruz de Jesus. Ou seja, meus irmãos, aqui Paulo está falando para os cristãos não serem zelosos com esse tipo de pessoa. Pois aqui no próprio versículo 18 fala que é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Ou seja, é bom ser zeloso, mas somente do bem, não só com autoridades, mas sim com todos. Ou seja, não é para aceitar, vamos dizer assim, que você é evangélico e você vai ter que aceitar outra religião. Não, não é assim também. É você aceitar Cristo como seu Salvador e Redentor. Como aqui está escrito no versículo 19 também, que Paulo disse: Meus filhinhos, por quem de novo sinto as dores de parto, até que Cristo seja formado em vós. Ou seja, até que Cristo seja formado em vós é tipo um chamado que Paulo estava falando com os cristãos de Gálatas para que eles somente creiam em Cristo e não sigam as leis e rituais lá dos judeus. Ou seja, não ser como antigamente, e sim uma nova vida, um novo cristão. No caso, um cristão sem ser aquele que era sobre a lei do pecado e sobre a lei, porque antigamente para você ser puro você tinha que seguir mais de 613 leis e os judeus seguiam essa lei até aquele tempo, até aceitar a graça de Jesus Cristo. E, bem, sobre isso também devemos citar sobre o toque religioso que muitas pessoas têm que, se eu faço qualquer coisa é pecado. Se eu vou sair para aproveitar é pecado. Não, também não é assim. É necessário ter discernimento e sabedoria de Deus, entendimento para você saber o que é pecado ou não. Você ter discernimento da sua mão esquerda e da sua mão direita. Porque a partir do momento que você é inocente e sabe de uma informação, tipo como a palavra de Deus, você não é mais inocente. Se você faz aquilo, você é culpado. Ou seja, para saber sobre aquilo, você não deve fazer para depois saber, pequei, não. Primeiramente, se você não sabe, como o próprio Paulo disse, você não faz, já que o que não provém de fé é pecado. E se você não sabe, lê a Bíblia, porque na Bíblia fala tudo sobre o contexto geral atual, porque um um pastor inglês falou bem assim, que a Bíblia é o livro mais atual do mundo. Porque literalmente tudo que está na Bíblia está na vida real. Você pode literalmente pegar provérbios e aplicar em qualquer coisa da sua vida. Se você ler um provérbio, você vai ver, isso é literalmente aplicando na sua vida. Fala sobre o pecado da luxúria, fala sobre como viver a vida, fala sobre a mulher insensata e etc. E também fala sobre a mulher virtuosa, que é algo muito bom. E também, meus irmãos, falando um pouco dessa palavra, nós temos que ser zeloso pela palavra de Deus, que no caso é Jesus. Temos que ser zelosos com Jesus. Temos que lutar para por Jesus. No caso, Jesus que luta por nós. Mas nós temos que resistir para seguirmos Jesus até o fim. Porque o que adianta você ir na igreja e seguir uma religião e não seguir Cristo verdadeiramente? Porque religião e evangélico desculpa, meu irmão. Religião e seguir a Cristo de verdade são totalmente diferentes. Ter uma vida com Cristo e ter uma religião é totalmente diferente, meu irmão. Porque quando você segue a Cristo, você tem um amigo, um pai, um irmão do seu lado. Quando você segue uma religião, você simplesmente só vai fazer um listamento de coisas, vai, sei lá, dar um checklist nas coisas. Hoje fui na igreja, preguei, falei, louvei, cantei um louvor e acabou. Vou para casa, agora vou continuar a mesma rotina que eu tinha antes.
E não é assim, meus irmãos. Uma vida com Cristo é literalmente entrega total. Ou seja, tudo que você faz com Cristo. Mesmo que seja uma decisão muito besta. Ah, não sei, vou fazer comida. Ah, é tipo você dizer, Pai, me ajuda, por favor, a fazer comida. É tipo isso, meus irmãos. E bem, meus irmãos, aqui, como está escrito também, como eu já li no versículo 18, fala que é bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Ou seja, temos que ser zeloso, mesmo, temos que ser zeloso do bem, mesmo quando Deus está em silêncio. Que no caso era Paulo, mas em um contexto geral aqui. Quando Deus não nos dá a resposta, temos que ser zelosos com tua palavra. Porque quando ele está em silêncio, Deus ele não está ausente. É presença. É a presença do Senhor em que ele está te testando. Ou seja, ele está trabalhando ou está te testando. Quando você está em alguma aprovação, meu irmão. E por isso, meu irmão, nesse momento, seja o mais zeloso possível. Dê o seu máximo para Cristo, para Deus. Para assim, Deus ver que você venceu e que a sua fé te salvou, meu irmão. E, meus irmãos, continuando essa palavra, nós temos que largar os nossos pecados. Eu não estou falando para você simplesmente parar de fazer tudo, porque é impossível você fazer isso em um dia. É um processo de tempo, é uma transformação, em que o Espírito Santo vai agir no seu corpo, que o seu corpo é o templo, e ele faz do seu corpo uma obra. É claro, pode ser literalmente uma obra, e toda obra tem suas falhas. Todas as vezes você cai, mas também você tem que levantar. Porque toda obra, vamos dizer assim, um exemplo, uma obra construída uma casa, sempre vai cair uma poeira. E é normal, tá tudo bem. Agora, você querer ficar na poeira já é algo não normal. Como está escrito no provérbio de Salomão, que fala, meus irmãos, que o justo pode cair 7 vezes, mas sempre se levantará. Mas o ímpio sempre cairá na lama e ficará lá. Ou seja, os ímpios, eles nem ligam mais para essa poeira, eles amam a poeira. Já o homem reto, o justo, ele sempre vai querer se levantar de novo, meus irmãos. E muito obrigado por ter visto esse vídeo, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês e Jesus está voltando. Busquem Jesus Cristo o mais rápido possível, pois ele está voltando. Leiam a Bíblia, orem, jejuem. Leiam a palavra e espalhem o evangelho, meus irmãos. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. E tenham e se cuidem em nome de Jesus Cristo. E até o próximo vídeo, meus irmãos.